E Deus seja louvado, amém? Eu estou a pregar aqui desde o domingo passado, né? Estou a pregar sobre ordem e conduta da igreja, concurso de ensinamento, para não ser um ponto cansativo. Então, eu estou a falar assim de forma faseada. Então, até que os irmãos possam compreender. Pegar aqui um dia e pregar simplesmente isso tudo. Primeiro vamos falar com muita pressa e depois vamos exprimir aquilo que realmente Deus colocou na sua palavra para a igreja compreender. E depois as pessoas vão ir vão refletindo um culto cansativo e sem poder vender o que realmente é importante. Amém? Hoje, 10 horas e 9 minutos. Então, se o Senhor me ajudando, 11 horas e 9 minutos eu vou terminar. Eu quero apenas falar uma hora. E que eu não consegui terminar hoje, eu vou falar no outro culto, na quarta-feira. Amém? Então, Deus seja louvado. Bem, como vocês sabem, irmãos, eu estive aqui a pregar no domingo passado, eu falei sobre o que é o ministério, né? E na quarta-feira, os irmãos que estiveram aqui, eu preguei sobre como funcionam os ofícios dentro da igreja. Falei sobre os ofícios dos diáconos e penso que foi proveitoso. Foi proveitoso? Deus seja louvado. Amém? E, irmãos, eu quero novamente continuar a falar sobre os ofícios. E se o Senhor permitir, vamos dizer até lá como funciona concretamente a harmonia e a ordem do culto. Amém? Bem, irmãos, no domingo passado, na quarta-feira passada, eu estou a falar sobre o ofício dos diáconos. Bem, como vocês sabem, na Bíblia Sagrada, quando Deus levantou a igreja apostólica, né, isso é em Atos capítulo 2, era uma igreja, um grupo de pessoas que criam em Jesus Cristo, e esse grupo de pessoas que criam em Jesus Cristo foram chamados de diversos lugares, da pesca, do mundo, das denominações, e não só, eles congregaram-se e acreditavam no Senhor Jesus Cristo. E aqui, a Bíblia nos diz assim, no livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Irmãos, o que vocês devem fazer quando vos ajuntam? Por exemplo, um tem dom, outro tem a palavra para pregar, outro tem salmo, tem um louvor. Paulo vai dizer, quando vocês se ajuntarem para se congregar, independentemente da diversidade de dons, de talentos e do ministério que existe dentro da igreja, tem que fazer tudo com um objetivo, que é a edificação. Amém? Veja que a primeira coisa que você tem que compreender é que a igreja não tem que se juntar para falar mal dos outros. A igreja não tem que se juntar para mostrar que tem roupa bonita ou sapato bonito. Porque às vezes me entristece quando o irmão fala assim: ei, eu não fui na igreja porque não tinha roupa. Você anda nu? Quem anda nu aqui? Assim mesmo no bar, lá na Willa, você não toma bastante? Não meter pano? Não é isso? Você não pode falar que você não vem na igreja porque você não tem algo. O teu pensamento é de que quando você vem na igreja, você fica com uma roupa que aparentemente seja aceitável para as pessoas. Mas você não tem que vir na igreja para mostrar uma aparência. Você tem que vir na igreja porque você tem desejo de ouvir a palavra de Deus. Não na igreja porque não está mal. O Espírito Santo não quer saber do seu cabelo. O Espírito Santo quer saber da tua condição, da tua alma. Amém? Você está entendendo? Não é da tua casa, não é do teu cabelo, nem do teu país. Amém? A Bíblia fala que nós seremos transformados no corpo glorificado. Por que tanta ênfase no teu cabelo, no teu não você poder. Isso é falta de espiritualidade. Vocês estão entendendo? Você tem que ter satisfação de vir na igreja ouvir a palavra. Não, igreja é meu coração. A igreja tem teu coração. Teu coração é uma carne que está no teu corpo. Amém? Igreja não é o teu coração. A Bíblia fala que o teu coração é sujo e enganoso. Então a igreja é suja e enganosa. Vocês estão entendendo? Nós temos que nos congregar. Até Jesus, antes de sair, se congregou. Rei dos reis, Senhor do Senhor. Que era, que é, que há de vir de todo poderoso. Na Bíblia fala que não adotemos costumes dos ímpios, e ele
congregação. Então, não abandone, não adote esse costume. Vocês estão entendendo? Amém? Tem que gostar de vir à igreja. Quando você vem à igreja, nós não viemos para mostrar roupas dos outros. Nós não viemos para mostrar um penteado novo. Você não vem na igreja com o objetivo de mostrar que você tem um poder financeiro. Você vem na igreja com o objetivo de ouvir a palavra. Então, por isso que eu preguei aqui no domingo passado a compreensão do que é um ministério. Amém? Não importa o que você é na sociedade. Aqui na igreja você é ovelha. Não trabalho muito. Aqui você é um crente apenas. Amém? E os ofícios da igreja não são colocados em função da função social da sua vida. Os ofícios da igreja não são colocados em função do nível ou do poder financeiro da pessoa tem. Em função do grau de maturidade espiritual que aquela pessoa tem. E a disponibilidade de servir a Deus. Pessoal, entendeu? Amém? Então, aquele irmão, talvez trabalha no Banco Atlântico, então, vamos dizer, pastor tesouro da igreja. Isso é um pensamento carnal. Amém. Quando uma igreja começa a pensar assim, está pensando de forma carnal. Vocês estão entendendo? 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz que tudo que aconteceu no passado é para aviso nosso para não cometermos os mesmos erros. Amém? Até mesmo na Bíblia, nós olhamos para a Bíblia e nós vimos que o tesoureiro da igreja de Jesus quem. E a Bíblia fala que Judas tinha por hábito colocar a mão no tesouro. Vocês estão entendendo? Então já conseguimos perceber que alguém para ser tesoureiro na igreja, ou administrador da igreja, não pode ser uma pessoa que tem dificuldade com dinheiro. Porque aquilo que aconteceu no passado é para exemplo nosso. Vocês estão entendendo? Não, vamos nomear aqui o irmão Dani para fazer tesoureiro. O irmão Dani aqui gosta de dever os irmãos. Tem pessoas assim. Ele já deveu, ele matou, hoje não. Foi pedir uma licença para ele, uma maravilha, para pagar, ele matou. O irmão está xixira com o dinheiro dos outros. Não, depois vai dever, irmã fulano de tal, depois foi emprestar e pagar, irmã fulano de tal. Isso é o espírito errado. Vocês estão entendendo? Um cristão não pode ter esse tipo de conduta. Agora, para ser administrador, muito menos ainda. Vocês estão entendendo? Amém? E nós queremos alguém que, para ser um administrador, seja uma pessoa com uma conduta íntegra, com um comportamento correto, com um bom testemunho entre os irmãos e de fora. Vocês estão entendendo? Não pode ser uma pessoa que vem aqui na igreja e na igreja tem uma conduta que eles não mandam na igreja, sim senhora. Está sempre presente, sempre na frente, dá oferta e tudo mais. Mas lá no trabalho, é insuportável. Essa pessoa não pode desempenhar um ofício de grande responsabilidade na igreja. Porque é uma pessoa que compromete o nome de Jesus. Não importa o tempo que está na igreja. Vocês estão entendendo? Amém? E Paulo também diz que se alguém profeta espiritual, reconheça que essa ordem dele para a ordem e conduta da igreja. Estão entendendo? Que é mandamento do Senhor. Se você é espiritual, tem que reconhecer o que está na Bíblia. Não é pensamento de Paulo, é pensamento do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Façam tudo. Você pode profetizar, pode falar em língua, mas façam tudo com decência e com ordem. Embora creamos dons e creamos nos talentos na igreja, nós não podemos crer, mas esquecer que Deus é um Deus de ordem. E o versículo 33 da Bíblia fala: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do Estado. Vocês estão entendendo? Amém? Não, olha para a igreja e tudo mais. Não, tem que saber que Deus tem ordem. Amém? E a primeira coisa que eu quero chamar aqui a vossa atenção, estava dizendo aqui no domingo passado, na quarta-feira do domingo passado, é 1 Timóteo capítulo 3, eu quero ler para vocês. Versículo 8, diz assim, capítulo 3 e versículo 8. Da mesma sorte que os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de toda ganância, guardando o ministério da fé, numa consciência pura. Estão entendendo? E também estes sejam primeiro provados,
depois sirvem se forem irrepreensíveis. Estão entendendo? Da mesma sorte, as esposas de quem? Estão entendendo? Sejam honestas, não maldizentes, sobre fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem sua casa e seus filhos. Governem bem a seus filhos e suas próprias. Estão entendendo? Estão vendo como é que tem que ser o diácono? Não pode ser bêbado, não pode ser falador, não pode ser alguém problemático. Estão entendendo? Amém? Não é isso? Estamos assim na Bíblia. Tem que ser só marido de quê? E a mulher do diácono também tem que ser quê? Reverente, sóbria, não é de língua dobre, e mete na fofoca e tudo mais. Ele é que é diácono, então falar que a mulher dele, se tiver uma conduta mundana, se for alguém mundana, não, ele não pode comer a menina, não é crente, não pode ser diácono. É o que a Bíblia está dizendo. Nós cremos na Bíblia, não é isso? Amém? Então vamos pedir daquela irmã para ser diaconisa. Na Bíblia não tem nenhuma mulher diaconisa. Irmã, se você está nos dizendo que você é diaconisa, eu vou te falar, deixa eu te informar, você está fora da Escritura. Não existe diaconisa na Bíblia. Amém? Fala que o diácono tem que ser homem, casado, marido de uma mulher, não é isso? E que governa bem sua casa. Vocês estão entendendo? Amém? Não, mas aquela é uma boa irmã. Ela pode ser diaconisa ou irmã catraia. Uma boa irmã. Boa irmã, não pode ser diaconisa. E aí na Pentecostal agora tem uma regra, né? A mulher do pastor é diaconisa. A mulher do bispo é pastora. Isso é uma regra no mundo dos homens. Não está na Bíblia essa regra. Vocês estão entendendo? Então a mulher não pode exercer nenhum cargo de autoridade. Segundo a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão entendendo? A mulher não pode pregar, a mulher não pode ser diaconisa, a mulher não pode desempenhar uma função de autoridade. Amém? Vocês estão entendendo? Então, é o que a Bíblia nos ensina. Vocês estão comigo? Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos lá. Diz assim, no versículo 34. As vossas mulheres sejam caladas onde? Porque não lhes é permitido falar, mas que sejam sujeitas como também ordena o quê? Quem não ordena aqui, Paulo? Aí você pega essa estrutura para um irmão pentecostal e vai dizer assim, não, você não está entendendo. Isso aqui são palavras de Paulo, mas essa palavra também ordena a lei. Mas ele está falando palavras de Paulo. Tá vendo? Vamos crer no papá pastor ou no Paulo? Paulo está na Bíblia. Você pode ter o Espírito Santo, se não está na Bíblia, eu creio na Bíblia. Amém? E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Você crê na Bíblia, não é isso? Quando a mulher quer falar alguma coisa, tem que perguntar em casa do seu marido. Sabe por que você, irmã, tem que casar com cristão? Aí você casar com uma giladrena. Amor, eu queria saber se essa sala é decente no programa cristão ou não. Acho que o velho é como não. Não é isso, mano. Você está dizendo velha? Tira aí. Eu não consegui perguntar. Essa minha blusa assim tá bom. O que você acha? Não, você já não deu blusa. Escondeu o que então? Esse calor. Você não me fala, né? Ai, queridos irmãos, vocês estão no nome de Jesus, que eu quero me dizer, aprende mesmo
com irmãs que já casaram antes de conhecer a palavra. A vida que vive. Quem mais vai ter naquele povo? Não faz isso no nome de Jesus Cristo. Se Deus tem poder para te salvar, Deus tem poder para te dar um bom marido. Dar marido e salvar vale mais difícil. Então você crê mesmo na palavra, mas faz mais a palavra por causa de homem. Isso não é difícil. Quem crê na palavra, Deus te ajudou a crer. Faz mais por causa de mulher. Irmãos, estão ouvindo? Cuidado. Eu não sei. Tanto irmão mundo. Ela atrás. Não está controlando o irmão Luiz. Vamos lhe dar um vídeo. Você não vai controlar o irmão Luiz. Tá bem? Então, irmãos, os diáconos devem ser uma pessoa de boa reputação. Com bom testemunho de dentro e de fora. Vocês estão entendendo? Mulher não pode ser diaconisa. Não está escrito na Bíblia. Mulher não pode pregar. Amém? Vocês estão entendendo? E se querem aprender alguma coisa, terão que dar os seus próprios maridos. Porque é vergonhoso que as mulheres preguem. Estão entendendo? Amém? Vocês estão entendendo? Uma mulher pregar é uma vergonha. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa que você ver uma pessoa nua. Vocês estão entendendo? Amém? Paulo continua dizendo assim: porventura Deus levou a palavra de Deus para permitir que uma mulher não prega? Uma mulher prega, desculpa. Ou veio somente para ela? Se alguém cuida ser profeta ou escritor, reconheça. O que tem que reconhecer que lemos aqui? Que mulher pode quê? Se alguém cuida ser profeta ou escritor, reconheça que as coisas que vos escrevo. Amém? Não, mas você vai entender depois. Paulo falou em Timóteo, capítulo 2, vamos lá ler um pouquinho aqui. Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos começar com o versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensina, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em quê? Ai, irmãos, mulher não pode ser autoritária. Não admito. Uma mulher autoritária está desvirtuada, está fora da sua posição. Eu, uma irmã, do lado de fala, você não é autoritária. Eu falo, não seja autoritária. E se você sabe que ela não é autoritária, desculpa daquele demônio, eu não sei. Você veja, vai falar contigo, confia até dos olhos. Até o marido. Ele fala menino. Vai estar falando, amor, o jantar ainda não está. Meu Deus. Você pode dizer, amor. A irmã trida. Mas o irmão comigo, acho que está por ali. Você vai me dar uma irmã trida, não? Está do outro lado? Já está cuidado. Mas eu também não entendeu. Ela estava a contar, o irmão comigo estava bem ela na Zâmbia, demora. E lá, quando uma mulher vai pedir no marido para sair do quarto para vir comer, bate a porta e fica de joelho. Bate a porta, depois fica de joelho, baixa a cabeça e fala: marido, a comida está na mesa. Se o marido não responder, tem que ficar ali até o marido responder. Não é? Eu estou fazendo plano de lá para a Zâmbia, próximo ano. Não esse ano, no próximo ano. Eu tenho que ver de perto isso. E a primeira vez que o irmão Smith chegaram lá na Zâmbia, eles disseram que
a esposa do pastor foi bater a porta para lhes falar que eles abriram o camelo. E quando eles abriram, encontraram uma mamãe idosa, de joelhos. Aí eles falaram: filho, vocês não vão comer? Eles vão subir na mesa. E eles pensavam: isso aqui é coisa do outro mundo, meu Deus. E eles queriam fugir da casa, porque era tanta reverência, queriam fugir aqui no céu. E quando eles voltaram, não falaram: olha, eles trouxeram de bom tesoura. Vamos botar nas árvores, eu estou toda ali. É muita oração, gente. Eu estou muito. Eu não estou reverente. Eu vou ficar no Deus bem. Mas o pastor não permite que vão ficar no Deus. E, irmãos, sabe, tudo bem, é uma cultura, né? Mas nós africanos éramos assim, infelizmente. Mas já não somos mais assim, vamos aculturados, né? No mundo das regiões. Mas a cultura ainda preservam isso. Isso não é idolatria, é reverência. E a Bíblia fala que muitos vivem a palavra que tem lei. Porque isso é o que Deus colocou no homem, na mulher. A reverência. E a Bíblia fala que a mulher, que o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Estão entendendo? E a mulher reverencia. Um homem de verdade que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. E o homem não diz: se você não é homem o suficiente, você tem que estar no altar para ser um homem. Olha a legislação para você daqui, se arrepende. Se você não é homem, você tem que estar no altar para ser um homem o suficiente. Estão entendendo? E agora eu quero perguntar que se tem uma irmã que é reverente ao seu marido. Porque até mesmo vocês irmãos que têm maridos diferentes, quero dizer para vocês: olha, é a tua posição na palavra que vai converter o teu marido. Porque a Bíblia fala: aquelas que têm marido diferente ganham seus parceiros sem palavras. Estão entendendo? É com conduta. Tem que olhar para a tua vida e falar: no mundo não vou encontrar uma mulher como essa. Vocês estão entendendo? Mas não, estamos dizendo na lama. Chegamos na igreja, essa só igreja está para de marido. Essa só igreja está passado, está cozido, vocês têm demônio. Fica imaginando: você é um demônio? Você é casado com um demônio? Então vou procurar uma mulher endemoniada. Não. Porque você quem está trazendo os irmãos para esse pecado. Você tem que começar a falar de um marido cristão. Ele é filho de Deus. Ele é o homem de Deus. Não, mas ele foi beber. Vou, antes de chegar nessa casa, ele faz um caldo. Ele está morto 15 segundos depois. Irmão, fala amém. Irmão, fala amém. Meu marido, ele é um demônio. É teu marido. Ele ama, ele respeita, tem a reverência. Não chegou bêbado. Chegou bêbado na cara, aqui no chuveiro, dá banho, e manda dormir. Quando acordar nessa casa, ele faz um caldo. Depois ele pergunta: amor, queres um pus depois do caldo? E vai falar assim: amor, quero um pus. Transpira por ele. Quero um pus. Depois ele comeu o pus. A bebedeira vai passar lá e dizer: não, essa mulher não vai trazer um filho. Amor, eu não gosto de você dele. Ele vai ver: ele me trata tão bem, me ama tanto, e fala com tanto amor que eu não quero beber. Eu não posso beber. No princípio, vai começar a beber na escondida, vai se esconder. Porque aquilo já é o princípio do temor, do respeito que tem pela tua opinião. Vai entender? Agora não, você bebeste, seu bêbado, não, você, eu não sei o quê. Minha esposa uma vez me contou uma história que disse que a professora dela, na universidade, de psicologia, havia contado para ela, porque eu não sei se tenham ouvido isso em algum lugar, que uma senhora foi na casa dos quimbandeiros para envenenar o marido, porque o marido era muito chato. E ela contou a história. Depois o quimbandeiro disse: olha, pega essa água
Quando ele chegar, cala a boca e beba água. Faz tudo o que ele quiser, ele vai morrer. E ela chegou em casa, né? Quando ele chegava para falar, já tudo dela, ela bebia, metia aquela água na boca, fazia tudo o que ela queria. Dentro do café ela falava, as coisas vão morrer, porque não pode falar tudo o que você quiser. Depois de algumas semanas, ela foi lá no Kipandeiro, porque o marido começou a mudar. Disse, eu estou arrependida, eu quero que você desfaz o pacto. Ela disse, o marido disse, o Kipandeiro perguntou, tens feito conforme te mandei? Sim, tem. Então o teu lado mudou. Mas como assim? Na verdade eu percebi que você é uma pessoa que fala muito. A tua boca está para estragar o teu casamento. Então, por isso é que eu te disse, mete essa água na boca quando o teu marido chega. Com a boca cheia, você não tinha como falar. Porque às vezes é a boca que está estragando muitos casamentos. Até nós não amamos. Precisam também meter muita água na boca. Amém. E deixa a tua água por dentro que seja a palavra de Deus. Amém. Vocês estão entendendo? A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Não permito, porém, que a mulher ensina nem use de autoridade sobre o marido. Porque primeiro foi formado Adão e depois a Eva. Adão não foi enganado. Mas a Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Vocês estão entendendo? Paulo dizer por que a mulher pode pregar. Porque no princípio, quando Deus fez Adão e a Eva, não era o Adão que foi enganado. É a mulher que foi Estão entendendo? Então, por causa da mulher ser enganada, Deus retirou a autoridade da mulher. E para pregar precisamos de autoridade. Vocês estão entendendo? Deus retirou a autoridade. Quando você vê em Gênesis capítulo 3, Deus disse para a mulher, a partir de hoje, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Vocês estão entendendo? E desde Gênesis, Deus deu a ordem que o homem dominaria sobre a mulher. E é por essa razão que a mulher não pode ter ofício de autoridade. Vocês estão entendendo? Na palavra. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão comigo? Então, uma mulher não pode ser diaconisa, não pode ser pregadora. Irmã, se você é pregadora, quero te falar que você está fora da tua posição. Uma mulher não pode ter cargos de direção. Se você for nas escrituras, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35, na tradução moderna, no versículo que a mulher não pode pregar, versículo que a mulher não pode ter cargos de direção. Estão entendendo? Então, uma mulher não pode ter ofício de direção. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, a mulher vai ser administradora, não pode. E a mulher também não pode. Vocês estão entendendo? Então, a mulher faz o que? Tem tanta coisa para fazer. Você tem que fazer a obra de Deus, eu não estou pregando. Essa verdade está cantando do Corão, está fazendo a obra de Deus? Você não fez irmã que te convidaram, além de uma irmã que te convidou, você fez a obra de Deus? Amém. Então, existem muitas coisas para fazer a obra de Deus, porque deve ter muitos irmãos aqui que fazem a obra de Deus e não são pregadores. Vocês são homens. Agora, essa desculpa de porque não, então, porque eles não podem pregar, vai ser oprimido a Argentina. Quer dizer, que até os homens vai ser oprimido. Então, entendeu? Existem muitas coisas para fazer, não é só pregar. Mas a mulher não pode pregar. Amém? Porque a mulher, ela foi chamada para ficar debaixo de uma autoridade. Amém? Como já disse, os tesoureiros não podem ser pessoas que têm a mão muito fácil, não é? Pessoas que têm dificuldade com dinheiro. Mas, porém, a Bíblia não fala, não dá o requisito de ter que ser casado ou solteiro. Então, o tesoureiro da igreja tem que ser uma pessoa solteira ou casada, dependendo de como temos os irmãos disponíveis aqui na igreja com bom testemunho para poder servir esse ofício. É por essa razão que aqui na igreja o nosso administrador não é casado. Porque não temos uma referência na Bíblia que fala que ele deve ser casado ou solteiro. Vocês estão entendendo? Mas relativamente aos diáconos, quero aqui trazer uma correção pública que é importante. A Bíblia fala que os diáconos devem ser casados, marido de uma mulher, que governe bem sua casa e seus filhos. Não é isso? Agora, é real que quando nós nomeamos um dos diáconos aqui na igreja, nesse caso, o irmão Silvio, ele não era pai. Não é? E foi um engano que a igreja havia cometido. Mas a Bíblia não dá referência que essa pessoa, ao ser marido, esse
exemplo, em sua casa e seus filhos, que esses filhos literalmente tenham que ser adultos ou crianças. Não temos uma referência bíblica com relação a isso. Agora, tem uma coisa que nós devemos prestar atenção agora em diante com relação a esse promenor. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Está comigo? Amém? E eu já estou falando muito rápido, são coisas que eu já falei na quarta-feira. Quem não estava no culto, peça um áudio que me gravou, por certeza, ou a publicação será publicada no YouTube. Está muito lento, mas vai ser publicado. Então, da mesma forma que tem os porteiros. Os porteiros, é um ofício que é desempenhado para auxiliar os diáconos. Por exemplo, nós aqui na igreja temos poucos irmãos casados, com uma estrutura, segundo as escrituras, que podem ser diáconos. Vocês estão entendendo? Mas se nós tivéssemos, por exemplo, 5 diáconos, não tinha necessidade de ter porteiros. Mas como eles precisam de auxílio, então nós temos os porteiros que trabalham, auxiliam diretamente os diáconos. Vocês estão entendendo? E temos também uma coisa a dizer que eu já disse no domingo, na quarta-feira passada. A tarefa dos diáconos, dos administradores, vocês sabem, né? Cuidar do dinheiro da igreja, das coisas materiais da igreja, administrar os fundos da igreja e assim sucessivamente. E o diácono tem a função de manter a ordem da igreja. Quando é que surgiu esse ofício de diácono? Esse ofício de diácono surgiu em Atos capítulo 6. Na Bíblia, quando Deus levantou a igreja cristã, só levantou os apóstolos, não é isso? E tinha Jesus Cristo como pastor deles. Depois de Jesus morrer e ressuscitar no terceiro dia e subir ao céu, e derramar o Espírito Santo sobre eles, os apóstolos saíam e pregavam o Evangelho, mas, no entanto, eram os apóstolos, os pregadores, os ministros, faziam tudo. Eles pregavam, e tinham que cuidar da igreja, e tinham que organizar a igreja, tinham que receber as ofertas, tinham que fazer isso, tinham que fazer aquilo. Então, era muita sobrecarga para os apóstolos, sobretudo para o Pedro, que era o pastor depois de Jesus Cristo. E Atos capítulo 6, eu estou a citar porque já li isso na quarta-feira. Atos capítulo 6, a Bíblia fala que Pedro diz: não é correto que nós, que servimos o ministério da palavra, que é pregar o Evangelho, também sirvamos as mesas. Também cuidemos dos irmãos. Tem dificuldade, não tem dificuldade, não tem problema, não tem problema. Isso aqui devia ser uma coisa que devia ser um ofício de um outro irmão. Eu já tenho que me consagrar, tenho que fazer isso, tenho que jejuar para aquele irmão, tenho que vir aqui, tenho que pregar, tenho que fazer isso. Então, não vamos ter capacidade. Também se achar aqueles irmãos das coisas carnais. Ou na organização da igreja, só pregar, mas tem que falar, aquele irmão pensa aqui, aquele irmão pensa ali. Não é possível. Vocês estão entendendo? Então, Pedro disse, primeiro Atos capítulo 6, versículo 1, Pedro disse: levantem-se vocês, homens de boa reputação, que sejam diáconos. Amém? E ali surgiu o primeiro diácono na igreja. Isso está na Bíblia. Vocês estão entendendo? Amém? E eles fizeram uma eleição. Vocês estão entendendo? E nessa eleição elegeram algumas pessoas que é para ser diácono. O ofício de diácono não é um chamado. Não ministério é ser diácono. Não existe ministério de ser diácono. Vocês estão entendendo? Amém? O ofício de diácono é um chamado, é um ofício colocado por eleição, segundo a vontade da igreja. Vocês estão entendendo? Na Bíblia eles fizeram um voto, por isso que aqui na igreja, todos os anos nós fizemos um voto da igreja, vai ser os ofícios da igreja. Estão entendendo? A única pessoa que não é eleito na igreja é o pastor. Por quê? Porque pastor não é um ofício pela vontade da igreja. É um ofício pela vontade de Deus. É um chamado. É um ministério. Vocês estão entendendo a diferença? Amém? Vocês estão entendendo? Não, mas naquela igreja os pastores não a colocar os ofícios. Na igreja, espera a segunda palavra. O pastor pode indicar, mas a igreja tem que votar sim ou não. Vocês estão entendendo? Nós temos que tentar fazer uma eleição. O irmão fulano, eu gostava do irmão Luiz, outro diabo. E ali o irmão Luiz, vai dizer, pastor, ele gosta de diabo. Eu sei que ele gosta de jogar com furo. O diabo joga com furo.
Né? Então, vocês estão entendendo? Agora, você ao ser indicado, também tem que conhecer. Você tem que saber, não, eu posso ou não. Ou estou em condições de comer ou não. Porque há pessoas aqui que às vezes estão chamados para fazer um ofício, 2 semanas depois caíram no pecado. Porque a pressão de ficar na linha da frente é muito grande. E não aguentam, não estão estruturados o suficiente para aguentar aquela pressão toda e acabam por cometer muitos erros. E acabam por fazer de repente aquele irmão que todos chamaram para fazer porteiro. Não foi porteiro um dia, no dia seguinte já acabou na prostituição. Está sabendo? Então você também tem que saber quem é você. Amém? Vocês estão entendendo? Não espero que isso seja claro para vocês. E a outra coisa que eu queria dizer é sobre o ofício dos professores da escola bíblica. Eu estou a correr porque eu quero ler um texto muito grande, então vou falar, depois vou ler de uma vez. Nós aqui também elegemos, já disse os ofícios, também está o professor de escola dominical, que nesse caso é nossa escola sabatina, mesmo dominical, que é o irmão Zul, que é o líder da escolinha bíblica aqui na igreja. Mas, para a escolinha dos mais pequenos, o irmão Branham aconselha que é bom que seja uma irmã, de preferência, uma anciã. Vocês estão entendendo? Mas aqui na igreja nós temos poucas anciãs. Quase 3 anciãs. Já são todos muito bebês, menos bebês. Então, com raras exceções ali, de alguma imagem. Irmãos, ele está pensando até. A medida seja louvada. Então, por esse motivo é que, se você for à igreja e você encontrar, por exemplo, uma irmã, vou falar uma irmã mesmo, do jeito feminino, a cuidar das crianças na escolinha no sábado, não se escandaliza, não é pecado. Estão entendendo? Elas estarão debaixo de uma liderança, que é o líder da escola dominical, que é o conjunto, e elas estarão ali para ajudar as criancinhas como aprender as coisinhas básicas da palavra, alguma coisa assim parecida. Vocês estão entendendo? Amém? E, irmãos, esses diáconos, eles, aqui na igreja, eles têm o ofício de manter a ordem da igreja. O que significa? Por exemplo, estamos aqui a pregar sobre a ordem da igreja. O ofício dos diáconos quando chegarem na igreja, pegar nessa ordem que está a ser pregada aqui, eles trabalharem para que isso seja estritamente cumprida. Vocês estão entendendo? Amém? Não, vocês estão entendendo, né? Eles trabalham para que isso seja realmente cumprido. Amém? Eles, como vocês estão vendo, ali o irmão Leandro, aqui o irmão Wilson, o irmão Josmar Dali, eles ficam ali nos campos da igreja e poderiam ficar aqui à frente, e assim sucessivamente, com o objetivo de manter a ordem. Estão entendendo? E se há alguma dificuldade de algum irmão, poderia levantar a mão, o irmão diácono poderia se aproximar da pessoa e poderia atender a pessoa sem poder atrapalhar o culto. E eles também têm a responsabilidade quando você chegar na igreja, então essas pessoas que te recebem na igreja e te apontam onde você deve estar. Eles são os políticos da igreja. Vocês estão entendendo? E quando os diáconos te indicam onde você está, você não tem que respingar. Porque temos muitos crentes que são crentes, com todo o respeito, mas são mal educados. O diácono é o servo de Deus. Eles estão entendendo isso. Os porteiros são servos de Deus. Vocês estão entendendo? Na Bíblia, quando o profeta Eliseu saía com uma careca, né? E tinha umas criancinhas que não respeitavam o servo de Deus, e eles davam calmo para o profeta. E o profeta produziu umas palavras pesadas, e os esquilos apareceram e comeram aquelas crianças. O insulto, né? Então, veja, Deus leva muito a sério as palavras do servo de Deus. Respeite em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo a dizer? Amém? Então, esses diáconos também estão aqui, eles, diz o profeta, eles são os auxiliadores direitos do pastor. Amém? Por exemplo, aqui na igreja vai ter um irmão que tem alguma necessidade material. Esse irmão não pode ir ter com o tesoureiro da igreja.
quê? Porque se dono da igreja cuida do dinheiro, ele vai ficar sensível com a situação, vai perder o discernimento, porque ele sabe quando vem a igreja. E quando ele perde o discernimento, não consegue se ajudar, que atrapalha mais ainda. Pessoal, entender? Esses irmãos também não precisam ser com pastor. Eles têm que ter com os diáconos. Vocês estão entendendo? Amém? Estão entendendo? Está por alguma prisão? Vai ter os diáconos. Olha, eu estou a passar por atividade financeira, no trabalho, olha, aqui, tudo mais. Vocês estão entendendo? Por que tem que ser assim? Por uma razão muito simples. Quando na igreja nós temos aqueles irmãos que estamos tão próximos uns dos outros, é muito mais fácil se ajudar. Não é isso? E fica uma coisa desleal. E aquele irmão que ele não é próximo, quem vai lhe ajudar? Estão entendendo? Amém? Porque eu, como sou próximo do irmão Luanda, quando o irmão Luanda tiver a passar por uma aflição, às vezes ele precisa de dinheiro, precisa de um conselho. Mas como eu sou próximo dele, eu não vou agir com sentimento. Estão entendendo? Porque assim na Bíblia, a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 6, que as viúvas gregas não sentiam que estavam sendo ajudadas, porque era a minoria. A maioria eram judeus. E os judeus, como eram amigos, eram parentes, eram próximos, eram da mesma tribo, então era mais fácil de ajudar entre eles. Então, Pedro olhou para aquilo e falou: não, está na injustiça. Temos que ajudar todos da mesma forma. Então, vamos ser diáconos. Se tem problema, vai conversar com o diabo. Vocês estão entendendo? Então, os diáconos vão ouvir a sua situação. Né? Então, eles vão ouvir com toda a calma e vão julgar se ele sente de dar dinheiro ou não. Porque às vezes tem alguém que fala lá: eu essa semana estou tudo mais, não deu dinheiro, por favor, ele passou de ajuda, sou direto de filho para minha casa. Aí você vai no irmão e não ganha 500 mil. Não tem mulher, não tem filho, não tem ninguém para sustentar. Mas chegou no dia dele, já não tem nem um quando. Mas você não bebe, não fuma, não perde, não tira a mão. Está trabalhando com isso. Essa pessoa não precisa de dinheiro. Essa pessoa precisa de dinheiro. Se for com tesoureiro, não vou saber não ter o dinheiro e tudo mais, mas também se for o dinheiro. E se for com o pastor vai olhar, não, é ovelha, é isso. Então vai ter com os diabos. E eu li aqui na quarta-feira passada: se você precisa, você tem que ajudar alguém, diz o irmão Branham, antes de você fazer consulta os diabos. Vou te falar o porquê. Se nós estivermos aqui a passar por algum problema, irmãos, que vão falar a passar por algum problema, e irmãos individualmente começarem a achar que têm que ajudar outras pessoas, nós vamos ter um testemunho de que esses irmãos não estão ajudando porque é amigo deles. Estão entendendo? Amém? E o que vai acontecer? Aquela pessoa que acabou por ajudar fica vulnerável. Fica vulnerável por quê? Porque ele começa, as pessoas começam a ter uma impressão de que a pessoa tem possibilidades. Estão entendendo? Por isso que a Bíblia fala que todo mundo direito a fala de não sai. Estão entendendo? Se queremos ajudar alguém que está passando por dificuldade, que ajudemos como igreja. Amém? Amém? Para não colocar destaque numa pessoa em particular. A única pessoa que tem que ter destaque é o Espírito Santo. Amém? Só Jesus tem que ter destaque. Vocês estão entendendo? Compreendem o que eu estou dizendo? Aquele que eu vou viajar para outro país e encontro uma congregação que passa por alguma necessidade e eu quero fazer uma ajuda. Eu nunca dou em meu nome. Eu falo sempre: eu venho aqui em nome de toda a igreja na congregação trazer essa campanha. Vocês estão entendendo? Por que, irmãos? Porque se eu colocar o meu nome, eu é que vou ter destaque. E quando dar destaque, as pessoas vão começar a me olhar de uma forma diferente. Isso causa um espírito de divisão. Vocês estão entendendo? E não é isso que queremos. Não, vamos falar que aquele irmão quer casar. Não, olha, ele não quer casar em
aquilo. Não. Vamos nós todos juntar dinheiro e vamos com igreja ajudar aquele irmão que quer casar. Amém? Porque senão fica aquela pessoa. Depois começa, o diabo vai ver os irmãos que são carnais. A igreja não me ajudou, eu estou irmão por lá no milhão, mas irmão por lá na igreja. A igreja não me ajudou, é a vida. Eu não meus amigos. Vocês estão vendo? Então, nós não queremos esse tipo de comportamento. Somos como somos. Temos que ser um como o Pai em Cristo. Temos que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou. Amém? Temos que ser um, estar unidos, porque na unidade há força. Amém? E eu costumo dizer muitas vezes, eu vou repetir, o nosso problema muitas vezes não é questões financeiras, é unidade. Se haver unidade, não teremos esses problemas. A Bíblia fala que nos apóstolos, eles repartiam tudo com todos. E não havia um só homem que tinha necessidade. Vocês estão entendendo? Amém? Vai passar por alguma situação, vai começar a considerar. Amém? Vocês estão entendendo? Não, mas se for um irmão de fora, não pertence à nossa igreja, nós não temos obrigação. Se tivermos condições para ajudar, vamos. Se não tivermos, vamos ajudar. Isso não é a carnalidade. Escutem, no mundo todo há muita gente a passar necessidade. Não é verdade? Não temos capacidade financeira para ajudar todo mundo. Mas os irmãos que congregam nessa igreja, que são membros dessa igreja, é nossa obrigação ajudar essas pessoas. Vocês estão entendendo? Por isso é que sempre que o irmão da verdade vem e fala, pastor, passa por essa dificuldade, não vai ter com o teu pastor. Porque eu vou ajudar. Se eu começar a ajudar, assim vai ser tipo proselitismo. Depois ele vai começar a ficar pastor melhor que o pastor dele. E não é isso que eu quero. Deus não me enviou para te dar dinheiro. Deus me enviou para te pregar o evangelho. Amém? Vocês estão entendendo? Então, Deus, que você compreenda que é dessa forma que funciona os ofícios. E, irmão, ainda diz mais ainda, que esses diáconos têm até autoridade. Se uma irmã vem para a igreja, e quando chega na igreja, em vez de tentar ouvir a palavra para combinar para ir namorar com outra pessoa, os diáconos têm essa autoridade de tirar esse animal e colocar no carro dele e levar até na casa da mãe dele. E conversar com a mãe dela. Tua filha, em vez de ir na igreja, está usando esse perfume para ir namorar. Agora, portanto, irmãos, já que aí os irmãos estão bem vazios, mas é parte da palavra. Eles estão aqui para meter ordem. Por causa de muitas reclamações da igreja. Não, olha, os diáconos, eles estão a ser ditadores, não é ditadura. É parte das escrituras. Vocês estão entendendo? Amém? Estão entendendo? Ele é diácono. Você vai perguntar para ele na rua, eu sou diácono. Vocês estão entendendo? Não é seu amigo, mas é diácono. Vocês estão entendendo? E se ele vê que você está se processando de uma maneira que não é correta, ele tem a autoridade de mandar corrigir aquilo. Não fala não, respeita o ofício do servo de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Compreende o que estou dizendo? Espero que vocês tenham compreendido. Agora, eu quero ler algo aqui nas Escrituras. Na mensagem, Deus ocultando as necessidades e não revelando a si mesmo. Assim, agora, no edifício, parágrafo 25. Penso que deveríamos ter isso aqui. Eu vou pular aqui um pouquinho por meio. Nunca devemos comprar nem vender no edifício. Você entende isso? Nunca devemos fazer qualquer negócio na igreja. Vocês estão entendendo? Nós não acreditamos em comércio na igreja. Não, aqui vamos ter uma campanha, então vai vir um irmão que vai colocar uma bancada ali, de algumas pregações de irmão Braga, com alguns CDs, com algumas fotos. Nós não queremos no comércio na igreja. Não, mas aquele tabernáculo para ensinar o tabernáculo fazem, é problema deles. Mas nessa igreja, não acreditamos no comércio na igreja. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? A Bíblia fala, vinde ao Senhor, comprai sem dinheiro
eles vão lançar bicho. Eu não quero lançar bicho. Eu não quero nisso. Você não tem que imitar a Cassiano, o Fernandinho. Temos que imitar a Bíblia. E quando Saul, mesmo com dificuldade, ele pediu para ir chamar um cantor para cantar e para a expulsão dos espíritos maus que estavam na vida. Davi não cobrou. Cobrou? Não cobrou. Não, esse não é o ministério do pastor. Vocês todos estão debaixo do ministério do pastor. Não existe ministério público de cantar. O ministério público é de pregar. É ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quando Israel ia na batalha, o louvor era um filho da palavra. Era um filho da batalha. Amém? Não tive curso. Esse bispo fez curso. Jesus também não gastou como sangue para te salvar. E cobrou. Isso é vontade de ter dinheiro. Alguns são assim, às vezes a necessidade financeira para pensar, não, vou fazer uns concertos. Nós não aceitamos concerto na igreja, na verdade. Estão entendendo? Amém? Nós vamos ter problema fazer um concerto. Deus não mandou fazer concerto, Deus mandou pregar. Portanto, podemos fazer uma atividade, um culto musical, forma de concerto, para atrair as pessoas e pregar o evangelho. Agora, só você cantar. Você não vai promover a sua voz. Vai promover você mesmo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos promover a palavra. Por isso é que depois, essas pessoas que cantam são as pessoas que mais caem no pecado. Porque eles não têm tempo de ouvir a palavra. Não têm tempo suficiente. Giram para aqui. Vai domingo cantar nessa igreja. Outro domingo cantar nessa igreja. Outro cantar noutra igreja. Outro cantar naquele concerto. Outro cantar ali. Outro cantar ali. Quando a gente vai ter tempo para ouvir? A Bíblia fala para você ser pastor. Pegar e ouvir. Amém? Fala, menina, fala. Isso nunca se deve ser feito aqui na igreja. Ou seja, permitir como ministros entre aqui e vendem livros e tudo mais. Não importa o que seja, há outros lugares para fazer isso. Crê nisso? Porque nós não deveríamos comprar ou vender a casa de Deus. Deveria ser um lugar santo de adoração. Santo, consagrado para esse propósito. Então, está vendo? Ele nos deu o mesmo lugar e ficamos isso a ele. Agora, isso pode parecer um pouco rude, mas aqui na igreja não é um lugar para conversar. Vocês estão entendendo? Nós vem na igreja, ele já está a conversar. Isso está errado. Isso entristece o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Não faça isso nunca. Amém? É um lugar de adoração. Nunca devemos sequer murmurar uma única palavra fora da adoração. Há outros lugares para ser feitas essas coisas. Vocês creem nisso? Nunca devemos nos reunir para conversar. Nunca devemos correr no edifício ou deixar nossas crianças correrem no edifício. Mãe e pai, estão ouvindo o que eu estou dizendo? Amém? Não, a criança está só correndo no edifício, não faça isso. Preserva a ordem. Talvez criança. Se você vê que a criança não consegue sentar aqui com ordem, então senta com ela ali próximo da sua cabeça. Mas desde que seja com ordem. Vocês estão entendendo? Amém? E aí o pastor chegou na igreja e me perguntou como é que as crianças conseguem ficar aqui do lado do público e não fazem barulho. Falei, porque os pais têm entregado eles em casa e na igreja é lugar de respeito. Vocês estão entendendo? Deus seja louvado. Vamos continuar. Versículo, parágrafo 27. Se quer conversar, há outros lugares para isso. Podemos conversar assim uns com os outros. Mas nunca andar de um lado para o outro, onde não consegue se ouvir a si mesmo pensar. E algumas vezes entram e simplesmente não sabem o que fazer. Veja, é tanto barulho e coisas assim. Essas coisas como essa é humana. E tenho visto isso em igreja ao ponto de me sentir mal. Porque não entramos no santuário do Senhor para encontrar-se uns aos outros. Nós entramos no santuário que é para adorar a Deus. E então irmos para os nossos lares. Vocês estão entendendo? Fiquem do lado de fora, falem o que quiserem, contanto que seja santo e certo. Vá a casa uns dos outros, conversem em outros lugares. Mas quando entram por aquela porta,
ficam quietos. Vocês estão entendendo? Você deve falar com ele. Veja e deixar que ele fale com você. O problema é que nós falamos demasiado e não ouvimos o suficiente. Então, quando entramos aqui, vamos esperar por Deus. Vocês estão entendendo? Compreende? Deus seja louvado. E, irmãos, quando um ministro entra em uma congregação de pessoas orando e a unção do Espírito vem, você vê, você vai ouvir do céu. Simplesmente isso. Não há como evitar. Mas se você entra em uma confusão, você fica tão confuso e o Espírito Santo se entristece. Vocês estão entendendo? Quando você está na igreja, tem confusão, aquela irmã está com um para o outro, aquela irmã olhou no meio da irmã e falou: deixa eu mudar. A pregação está decorrendo. Você deve ouvir a palavra, opa, rico no mesmo lugar. E a palavra está decorrendo. Isso é desordem. Vocês estão entendendo? Amém? Então, irmãos, faça isso. Agora você vai dizer assim: não, mas não filho faz muita confusão, então não vou lhe trazer na igreja. Uma brother diz: claro, você deveria fazer isso, trazê-lo diante da igreja. Porque uma verdadeira mãe sempre traz o seu filho para a igreja. Vocês estão entendendo? O que você tem que fazer é ter paciência e instruir as crianças como se comportar na casa de Deus. Para que o meu filho, porque eu sei que eu quero morrer. Não vou deixar ele entrar na igreja. É criança. Alguns não entendem mais rápido, mais lento. Mas você tem que fazer é ter paciência. Pais verdadeiros têm vontade de trazer seus filhos aqui. Vocês estão entendendo? Amém? Então, eu quero aqui pular. Claro, alguém adorando ao Senhor, 38. Isso é o que é esperado. E assim deveria ser. É para isso que você está aqui. É para adorar ao Senhor. Se você sente vontade de louvar, louva. Se você está grita, de pular, mas louvar, faça isso. Veja, porque é para isso que você está aqui. Mas não tem ninguém que está adorar igual uma pessoa com saúde. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que compreender que quando viemos na casa do Senhor, temos que ter reverência. Amém? Vocês estão entendendo? Você tem que aprender a ter reverência na casa do Senhor. Amém? O tempo já se foi. E nós vamos terminar, irmão. Quando o culto começa, escutem com atenção. O culto começa, que nós começamos? 9 pontos, né? Quando você chega a 9 pontos, você já atrasou. Quando você vai para uma entrevista, a entrevista dele ponto, você chegar nele ponto. Você tem que chegar antes. Não é isso? Você senta numa cadeirinha, você se acalma, talvez você ande a pé. Não é? Você coloca seu sistema nervoso no lugar, você vai para a entrevista. Quando você vem na igreja, se o culto é 9 horas e você vive distante, começa a se preparar em 5. Mas chega cedo na casa de Deus. O compromisso que você tem não é com o teu pai, com a tua mãe, com o teu chefe, com o teu primo, que devia ser com respeito. Tem que explicar essas pessoas. Mas o compromisso é com todo o poderoso. Então chega cedo na casa de Deus. Todo homem com espírito não tem que chegar 30 minutos antes do culto. Você tem que ter essa ambição. Um das 18 horas tem a ambição de chegar antes das 18 na igreja. Quando você chegar na igreja, aí então vai dizer, você vai encontrar as portas da igreja abertas, você vai entrar. Se você sentir vontade de orar, o culto ainda não começou, não tem que fazer barulho. Se basta voltar, faça a tua oração silenciosa, e depois volta para a tua frente. Se quer ler a Bíblia, leia silenciosamente a tua Bíblia. Agora, no momento que o culto começou, quem quiser orar alto, isso é o problema dele. Mas antes do culto começar, as pessoas estão em meditação profunda para esperar que Deus fale com ele. Estão entendendo? Então não faça barulho.
igreja, 30 minutos antes do mundo começar, e fica aí com os amigos a conversar. Isso entristece o Espírito Santo. Então, entrou na igreja, com a igreja que atrás, e aí vai começar a dizer, mas não, nós temos, você vem de uma rede, assim mesmo, irmão. Não faça isso. Então, chegou na igreja, senta. Não, chegou uma hora, senta para ouvir a palavra. Segunda coisa para você fazer uma hora. Tem alguma coisa da coloca no lugar, deita a cadeira, limpa a cadeira. Quando você vem na igreja, você não vem para conversar, você não vem para se encontrar com os amigos. Tua casa é mais confortável do que a igreja. Você não vai ter. Você não vai trabalhar, vamos confortável, vamos lá, para lado. O coordenador e o reclama. Não é isso? Por isso você não vai pegar uma hora. Você precisa saber que está caindo hora. Os diabos aqui estavam me puxando aqui assim. E a boca colocou o papel dentro da boca. Mas ele vai por isso também. Amém? Então, quando você vem na igreja, você precisa compreender que você vem para adorar, não para se preocupar. Quando começou, tenta ali, deixa o ministro do louvor começar o culto. Pode entender? Amém? Antes do culto começar, irmão, que toca piano, todos os ali, tocaram um fundo aí suave. Pode entender? Mesmo, você cantar, vou falar com o cara que suave. Se tiver a cantar, os dias que forem ali. Tocar um fundo suave, nós podemos estar, tudo mais. Para as pessoas chegarem e estarem no lugar. Vocês vão entender? Aí vão chegar, vão cantar. Isso não é educação. Só construir como referência na casa de Deus. Vocês vão entender? Agora, o culto começou. Não vai cantar uma música, noite. E quando ele, deixa aqui, quando ele começar o culto, nesse caso o ministro do louvor, começar o culto, ele tem que saber uma coisa. O ministro do louvor não é pregador. E Romanos diz, na mensagem aula da igreja do Número 3, no parágrafo 195, diz que o ministro nunca deve ser permitido se comportar como pregador. O ministro do louvor. Vamos entender? Irmãos cantam e vem dirigir o culto. Amém? Amém. Chegou aqui, é com o louvor que Deus te chamou a louvor com adoração. Leva o povo na adoração com louvor. O irmão diz, vai parar aqui um pouquinho, vamos na Bíblia. Não passa aí. Canta, leva a igreja na adoração. Amém? Vocês estão entendendo? Eu não fazer um fundo de oração. Irmão, nós não temos que ser animadores. Vocês estão entendendo? Porque a igreja gosta muito disso. Não são ministros. Não gostam de orar. Irmão, está todo mundo por 2 minutos. A igreja não fala uma coisa. Depois eles vão falar uma coisa. Estou passando a frente. Eu preciso de oração. Vocês estão entendendo? Então, o ministro veio aqui, cantou 1, 2 louvores de adoração, vamos dizer uma adoração, vamos orar. Ele se conduzir, vai levar o povo, adorar, agradecer, adorar o Senhor, vamos orar. Depois de alguns minutos, ele se quiser levar o povo a orar por uma causa, vamos orar. Não deixa o povo orar, porque é um culto de oração. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos entender? Agora, de primeira igreja, você ora 2 minutos, espera que o grupo não tem que cantar. O grupo coral tem que cantar, desse carro. Canta 1, 2, 3, louvor. Deixa o povo na adoração, deixa o povo orar. Você tem que orar. Porque esse grupo não ora. O culto todo. Cantam. E é isso que eles têm que fazer. Todos os dias tem que falar com Deus. Aí o pregador está pregando, quando ele para com isso. Depois ele para, faz o quê? Também baixa aqui e ora. Estão entendendo? Amém? Então, é dessa maneira. Agora, se alguém tiver um hino especial, num canto individual, né?
aprenda uma coisa. Não é obrigação do ministro do louvor, logo tem que guardar. Se ele fez um programa do curso, e não tem como tem que fazer para ele, hoje não vou poder mostrar. No próximo culto, você vem e eu vou chamar o seu nome. Não pode estar em seu filho, ele está para agradar. Ele agradar o Espírito Santo. Pessoal, entender? Amém? E se você vem para cá, não está no louvor do entender. Começou o louvor, você não foi novo. Aleluia, somos louvor. Desordem. O diácono tem autoridade para tirar a vida da frente e te mandar enfrentar. Ele para causar desordem na igreja. Deixa eu tirar o microfone. Olha o olho, meu Deus. Irmão, o alto. O alto chega e ela se foi na boca, se é muito lindo. Ele é do pastor. E o pastor falou para de cantar. E nós não vamos ensinar o pastor. Na idade que chegava. E aqui está o irmão. Se você tem um louvor individual, então você deve, diz o profeta, deve chegar antes do culto e conversar. Convida a pessoa para exigir o culto e convida a pessoa que vão cantar, vão tocar. Dá-lhe a sua nota, se organiza. Estão entendendo? A Bíblia fala o quê? Cantai louvores com inteligência. E você sabe. Agora, na época de Deus, qualquer coisa. Só qualquer coisa, é para Deus. Não, faz coisa em condições. Se você está no louvor para o Senhor, durante a semana, você organiza na tua casa, sai a ver o louvor, conheça a minha letra. Ai, mas eu disse. Mesmo assim, o Lucas fez um programa. Você não está na sombra do cavalo do Chaves. Não? Ele não importa que ele não é. Se na sombra do cavalo do Chaves. Está vendo? Então, primeiro, baixa a mesma letra. Baixa a letra, estuda a letra. Então, para mim, a letra, amém? E quando você vai cantar, o que é que você deve apresentar? Qual é o louvor que você vai cantar? Não é ditadura. Eles estão aqui para preservar agora o dia da igreja. Vocês estão entendendo? Qual é o louvor que você vai cantar? Não vou cantar o louvor mais perto do Deus aqui. Depois de provar a nossa letra. Não se sente intimidado. É trabalho sério. Amém? E se você tiver um testemunho, então, quando o seu testemunho vier, antes do testemunho, tem que ficar contigo. Irmão, você tem um testemunho, vier um bom. Não sabia o dia que não fazer para fazer. Não foi bom. Tempo acabou, pastor. Obrigado. Os diáconos vão sentar contigo e vão me perguntar qual é o testemunho que você tem. Conta o testemunho dos diáconos. Eles podem jogar na testemunho, não você pode passar por igreja, não é isso. Se contenta e senta. Vocês estão entendendo? Como dali você se dizer lá no testemunho, Deus já louvado pelo testemunho, louvado seja Deus, vamos comunicar no pastor. E caso o pastor achar conveniente, ele pode contar o testemunho e vai. Ou o diácono se vira à minha frente e contar o seu testemunho. Não é obrigação de você vir aqui contar o testemunho. De acordo com ele julgar, ele vai fazer. Ele pode julgar que você pode contar o testemunho, de acordo com a sua maturidade. Ele pode achar que você não tem maturidade suficiente, vai se desviar do meu testemunho, e ele pode vier aqui e contar o testemunho. Não. Deus seja louvado. Temos a irmã Joana, que tinha feito depois, e o irmão Marcos foi na casa dele, orou, e ela está fora dentro de Jesus. Amém? Então, testemunho. Agora as pessoas vêm, olha irmãos, vamos fazer a mão na frente, chega tanta frente, depois um dia, e não mais fica aqui dentro da vida, de volta, é para contar o testemunho ponto final. Você não vai dizer aqui emocionar, que a pureza, a verdade, que tem que emocionar as pessoas. Não é forma de contar em um dia, e não aconteceu, e não mais, e eu fiz, não. Não. Você
alguém orou. Ora, um grupo da minha igreja foi, orou por pessoa, só ressuscitou. Olha esse que aconteceu. Por quê? Porque isso é muito dever da ruim, não. Os irmãos não me propõem para orar pelas ofertas. Quer orar pelo presidente, quer orar pelo país, quer orar para orar pelas ofertas. Ele obrigado pelas ofertas, você não abençoe. Mas acabou. É oração pelas ofertas. Que orar não vem na sexta-feira. Que oração. Ora, explica ali. Mas quando precisamos orar pelas ofertas, faça uma oração rápida. Senhor, abençoe as ofertas, abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém? Acabou. Amém? Vocês estão entendendo o que eu vou dizer? Então, Deus seja louvado. Amém? E, irmãos, outra coisa que o homem não ensina, eu não estou lembrando mais que vamos ter, diz que quando nós organizamos a ordem do culto, ele diz que a palavra de Deus tem que ser a última coisa a ser colocada na igreja. Que primeiro venham os louvores, congregacionais, individuais, que venham os testemunhos de fé, que venham as ofertas e a palavra seja colocada em último lugar. Vocês estão entendendo? Porque as pessoas têm que sair da igreja com a atmosfera da palavra. Está compreendendo o que eu estou dizendo, né? Amém? Porque às vezes nós vamos aqui pregar. Depois da pregação temos 5 anúncios. Às vezes é um anúncio de problema. Quando as pessoas vão falar, vão problema. Nas suas mentes. As pessoas não vieram para voltar com o problema. Vieram para voltar com a fé de que Deus pode fazer as coisas. Vocês estão entendendo? Amém? Então, irmãos, que isso seja gravado no vosso coração. Eu passei a subir de novo no meu tempo. Mas espero que vocês sejam edificados. E uma coisa que eu quero dizer aqui para concluir com relação ao culto. Diz o profeta que é importante que quando o ministro falou, para dizer, o ministro não vai dizer para a igreja, amanhã você vai ver esse ministro. Não quero que você aprenda. Se coloca aqui no público para ministrar o culto, é importante que ele compreenda que ele tem que cantar músicas fracas de profeta. Que é isso? São músicas congregacionais. Palavras fracas. Eu devo professar muito. Não tem que vir no público e começar a cantar músicas muito individuais, que ele também consegue cantar, isso é a nossa igreja, o objetivo do louvor é levar a igreja a cantar, a adorar. Vocês não vêm para apreciar o grupo coral. Mas o grupo coral está aqui para nos ajudar a entrar na adoração. Vocês, quando for para orar, pare de só assistir, o movimento que eu posso deixar, está me tocando, pula. Você não vai cantar. Está entendendo? Você tem que vir aqui para apreciar os outros que estão na minha vida. Amém? Estão entendendo? Então, os louvores têm que ser congregacionais. E cantar o louvor em língua estranha tem que traduzir. Canta um louvor por tradução. Porque nós temos que saber que estamos adorando. Não é isso? Agora só na língua. A pessoa está na fala ligada. Então o Espírito da igreja, o Espírito de Deus. Quando você toca ligado, não, você é demônio. Se é palavra, tem que tocar. Você está me entendendo? Ok. A Bíblia fala: cantarei com o Espírito, mas cantarei com entendimento. Primeira pessoa do capítulo 14, versículo 14. Você tem que cantar com entendimento. Tem uma coisa que você não vai entender. Não, eu vou me cantar quando hoje. Está dando com entendimento. Amém? Então, vamos terminar. Eu vou continuar. Próximo mundo na quarta-feira. Eu quero falar sobre como funciona o vídeo da igreja, como funciona as ofertas, errado, certo, não for. E o outro
culto a seguir, eu vou falar sobre a obra dos dons. Quais são os dons espirituais,